Não consigo entender, seu mistério é grande pra mim. Mesmo sem te ver, Senhor, sei que estás aqui. Mesmo que o mundo diga que não, tua verdade transforma quem eu sou e me invade e me mostra a realidade de quem tu és. De quem tu és. Tu és real e estás em mim. Tua verdade toma conta do meu ser e o mundo irá ver quem tu és. Tua glória reina sobre todo o céu. Tu és real e estás em mim. Tua verdade transforma o meu ser e o mundo irá ver quem tu és. Tua glória reina sobre todo o céu. Mesmo sem te ver, Senhor, sei que estás aqui. Mesmo que o mundo diga que não, sua verdade transforma quem eu sou e me invade e me mostra a realidade de quem tu és, de quem tu Boa noite, igreja. Nós temos vivido dias de ansiedade, de não saber o que é que vem no amanhã, mas eu creio que o Senhor, Ele nos leva a confiar nele cada vez mais, que esses dias nos mostram o quanto Ele tem sido fiel nas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Pai, por Tua presença nesse lugar, por Tua presença em nossas casas. Nós cremos, Pai, que Tu estás vivo, Pai, que Tu voltarás para buscar a Tua igreja. E nós queremos sentir a Tua presença, Senhor, nessa noite. Nós queremos sentir a Tua glória, Senhor, em nosso ser, estremecendo todo o nosso ser, Espírito Santo, pois nós sabemos que Tu és real, Pai. E Tu estás aqui nesse lugar, Senhor, em nossos corações. A rocha eterna, Deus. Nós cremos que não seremos abalados, Deus. Nenhum mal, Senhor, chegará à nossa tenda, porque Tu és conosco, Pai. Tu és com Tua igreja, Pai.
O
Amém. A graça e a paz, meu irmão, minha irmã. É um prazer, é uma alegria para nós, mais uma vez, nos reunirmos, né? Não da maneira que gostaríamos, não da maneira que desejaríamos, mas hoje da maneira que podemos, enquanto igreja, diante de toda essa situação que estamos vivendo. E é interessante, queridos, falar sobre essa situação, porque normalmente em situações assim, onde as pessoas perdem a esperança, onde as pessoas às vezes perdem um sentido, ou sabe, a noção de que Deus está no controle, precisamos reafirmar a nossa fé, a nossa convicção e a nossa certeza de que, apesar de não enxergarmos, Deus está sempre no controle de todas as coisas. Sempre, sempre. O Senhor não perde, sabe, as rédeas do controle. Ele está sempre cuidando de tudo e é importante você ter essa convicção. E quando nós falamos, queridos, em convicção, normalmente em situações de desconforto, de desprazer, em situações, sabe, de escassez, a primeira coisa que nós perdemos é a nossa fidelidade, é a nossa generosidade. Em situações como essa, a nossa fidelidade, a nossa generosidade encontra uma barreira, que é a barreira da circunstância. Então, por causa da circunstância, muitas vezes achamos que podemos, sabe, deixar de ser generosos ou deixar de sermos fiéis enquanto aquilo que Deus pede de nós. Mas o que a palavra de Deus fala sobre isso? O que a Bíblia nos ensina acerca de fidelidade, de generosidade em meio às circunstâncias difíceis? Quando nós lemos Gênesis capítulo 2, nós vemos Adão. Adão foi criado dentro de uma circunstância muito boa. Adão vivia com todas as suas necessidades supridas, num jardim de várias possibilidades. Adão não estava sozinho, ele tinha não só a companhia da sua própria mulher, mas do Senhor com ele. Então Adão, queridos, vivia dentro de uma circunstância que todo mundo gostaria de viver. Mas foi nessa circunstância, foi dentro desse cenário que Adão não foi fiel. Foi dentro, desse quadro de possibilidades que Adão tinha, que Adão não foi fiel, que Adão fez aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Mais para frente, nós encontramos aquele que é chamado de o segundo Adão, Jesus. E Jesus viveu em circunstâncias completamente diferentes da de Adão. Jesus, ao ser levado para o deserto pelo próprio Espírito Santo, Jesus passou necessidade física, Jesus não tinha suas necessidades supridas, Jesus tinha fome, Jesus estava sozinho e sendo tentado, mas mesmo nessa circunstância ruim, Jesus permaneceu fiel. Queridos, o que nós aprendemos com essa história, o que nós aprendemos com essas circunstâncias, é que a circunstância, ela não muda o coração de um verdadeiro discípulo. Não importa o que está acontecendo, não importa se as coisas estão indo ruim, não importa, se muitas vezes não entendemos ou não temos, a percepção do que vai acontecer. Um verdadeiro discípulo permanece fiel e generoso, mesmo na circunstância ruim. Não é que a circunstância ruim seja algo bom, mas quando nós permanecermos fiéis em circunstâncias assim, queridos, a palavra de Deus fala lá em Tiago, que quando nós passamos pela provação, nos tornarmos perseverantes. E essa perseverança, meu irmão, vai levar você a um patamar de relacionamento com Deus que você nunca imaginou. O meu convite para você essa noite é que você esqueça a circunstância. Esqueça, o que se fala na televisão, esqueça todo esse contexto de dor, de sofrimento e desesperança. E confie somente no que a palavra de Deus fala para nós. Permaneça fiel, independente de tudo. Enquanto nós vamos orar, irmão, vai aparecer para você a conta da igreja aqui embaixo, onde você vai poder dizimar, ofertar, expressar a sua generosidade e a sua fidelidade. Não deixe de participar desse momento, é muito importante. Então, em nome de Jesus, eu queria chamar você para orar por tudo que está acontecendo e para que o Senhor fortaleça, queridos, a nossa convicção e a nossa fé. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença, Deus, te agradecendo, Pai. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por Tua palavra,
que nos garante, Deus, que o Senhor está conosco em todos os momentos. E mesmo, Senhor, muitas vezes sem entendermos, mesmo muitas vezes, sabe, sem conseguirmos enxergar a esperança, devemos confiar na Tua palavra, que nos garante, Deus, que apesar de tudo, como eu falei, o Senhor estará sempre ao nosso lado e só isso basta. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, cura para aquelas pessoas que estão doentes, e nós te pedimos, Deus, convicção, uma porção dobrada da Tua fé, para aqueles que muitas vezes perdem a esperança, Deus. Que em momentos assim o Senhor possa nos confrontar e nos conduzir a sermos cada vez mais fiéis e generosos. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Boa noite, queridos, graça e paz. Que bom que estamos juntos mais uma vez em um culto ao Senhor, celebrando o nome do Senhor, a glória do Senhor. Que você hoje na sua casa esteja sentindo a presença do Senhor aí. Vamos abrir a palavra de Deus para 2 Reis, capítulo 5, vou ler de 11 a 14. E o texto diz assim: Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores de que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi-se com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma coisa porventura difícil, não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: levanta-te, lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui abertos para aprender, Pai. E nesse tempo que estamos falando sobre fé, Senhor, a nossa petição é que o Senhor nos encha o coração de uma fé desenvolvida, de uma fé exercitada, de uma fé, ó Deus, que estejamos colocando em operação, para que cada vez mais possamos alcançar coisas maiores e melhores no Teu reino, através do desenvolvimento da nossa fé, Pai. É o que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, e quero hoje já te pedir, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que vai ouvir essa palavra, que essa palavra entre como um rema, como uma palavra poderosa do Teu trono, Senhor, nos ensinando a viver a nossa vida cristã de maneira mais operosa, mais eficaz e mais, ó Deus, cheia de conquistas, em nome de Jesus. Amém. Amados, todos conhecem a história de Naamã. Naamã era um general sírio, um homem afeito às guerras, às batalhas, grande conquistador, tinha grande respeito pelo seu povo e pelo seu rei. E esse homem tinha na sua vida uma falha: esse homem era leproso. E naquela época a lepra era uma doença terrível, como ainda hoje é, mas naquela época não havia cura. As pessoas tinham que ficar separadas das demais. Era impossível tocar num leproso sem ser contaminado para também adquirir a lepra. E essa era a situação desse homem, um grande general, mas leproso. E esse homem teve a sorte de ter
dentro da sua casa uma menina israelita que estava ali como escrava, que fora levada para servir em uma das batalhas contra Israel. E essa menina temia o Senhor. Então ela disse à sua serva, disse à sua ama, a esposa de Naamã, que havia um profeta em Israel que era capaz de, pelo poder de Deus, curar a lepra de Naamã. Então esse homem viaja da Síria até Israel, ele vai e enfrenta todas as dificuldades da viagem e finalmente chega a Israel. E quando chega lá e finalmente chega de frente da casa de Eliseu, o profeta não sai para atendê-lo. O profeta manda o seu servo Geazi que vá lá e diga a Naamã que se banhe 7 vezes, mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e assim ele ficaria curado. Acontece que Naamã, ele ficou muito indignado. O seu orgulho foi ferido e ele ficou aborrecido demais porque a palavra diz assim, como ele disse, pensava eu. Ele vinha fazendo conjecturas, ele vinha fazendo toda uma história na sua cabeça de como seria a situação ali da sua cura. Ele disse, pensava eu que o profeta viria até mim, estenderia a sua mão sobre a lepra e pediria a seu Deus e eu seria curado. Agora imagine, quem seria a pessoa que ia pegar no leproso? Mas ele estava fazendo conjecturas e muitas vezes os nossos problemas começam pela mesma razão. A maioria dos nossos problemas começam por isso, porque nós criamos histórias, criamos uma série de expectativas, muitas vezes em relação a pessoas, a coisas, a ambientes, e quando isso não acontece, ficamos chateados. E esse é um grande problema. E eu lhe afirmo, nunca diga nada a ninguém quando você estiver chateado. O problema de Naamã foi esse. Ele falou quando estava chateado. Ele abriu o coração dizendo que ele era melhor do que aquilo, que ele esperava mais do que aquilo. E muitas vezes nós estamos falando quando estamos chateados. Sabe, eu me lembro no casamento. É muito fácil nos problemas do casamento, nas questões de relacionamento, a gente às vezes se chatear com uma palavra do outro, com uma atitude do outro e dizer coisas que nós vamos nos arrepender depois. Dizemos coisas que podem ferir profundamente nosso cônjuge e depois não sabemos como resolver aquilo. Então, nunca diga nada quando estiver chateado com alguém. Naamã ficou chateado porque o profeta não foi lhe atender pessoalmente. Acontece que Eliseu, ele não queria que Naamã o conhecesse. Eliseu queria que Naamã conhecesse o Deus do impossível. Por isso que Eliseu não foi lá com Naamã. Ele não queria ser conhecido, ele queria fazer Deus conhecido. Ele queria que Naamã conhecesse o Deus do impossível. E há um texto em Jeremias, capítulo 32, versículo 27, que diz o seguinte: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa difícil demais para mim? Para Deus não há nada impossível, para Deus não há nada difícil. Tudo é fácil para Deus. Os criados de Naamã disseram: meu pai, se o profeta tivesse lhe mandado fazer algo difícil, não o farias? Quanto mais que ele apenas lhe mandou mergulhar no Rio Jordão. Mas porque lhe mandou fazer uma coisa fácil, você não vai fazer? Entenda, querido, Deus nunca vai nos mandar fazer algo difícil. Na palavra de Deus temos pouquíssimas exceções a essa regra. Deus nunca vai nos mandar fazer nada difícil. O exemplo do paralítico, o paralítico que foi colocado diante de Jesus por uma abertura no telhado. Quando aquele paralítico chegou diante de Jesus e Jesus viu a fé daquele homem, Jesus disse assim: o que é mais fácil dizer? Quando as pessoas ao redor, quando os fariseus começaram a criticar Jesus porque ele havia dito isso, então ele perguntou: o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta e anda?
Preste atenção, Jesus não disse o que é mais fácil fazer. Jesus disse o que é mais fácil dizer. O que nós dizemos é importante. As coisas que nós verbalizamos são muito importantes, porque as palavras são semente, as palavras são espírito. As palavras que nós dizemos, elas entram direto no reino do espírito, são ondas que entram e agem diretamente no reino do espírito. Por isso Jesus disse o que é mais fácil dizer. Veja bem, é mais fácil dizer alto ou baixo? É mais fácil dizer sim ou não? É mais fácil dizer gordo ou magro? O que é mais fácil dizer? São coisas antagônicas. Mas o que é mais fácil dizer? É mais fácil dizer todas elas. Qualquer coisa é fácil dizer. Deus criou todas as coisas apenas dizendo. Deus criou tudo o que existe dizendo. A única exceção foi o homem, que Deus formou do pó da terra. Por isso você é tão especial, por isso eu sou tão especial. Mas Deus criou as coisas dizendo. Deus nunca vai nos mandar fazer nada difícil. Exemplo de Moisés. Moisés tinha 3 opções, eu já falei sobre isso em mensagem anterior. Moisés diante do Mar Vermelho, Faraó atrás com o exército, quase 3 milhões de pessoas ali sendo pressionadas e pressionando a Moisés por uma solução. Então Deus dá uma ordem a Moisés: Moisés, levanta o cajado e o mar se abrirá. Opções de Moisés: nadar, lutar ou levantar o cajado. O que era mais fácil fazer? Preste atenção. O que era mais fácil fazer? Lutar era difícil, todos morreriam. Nadar, complicado, provavelmente todos se afogariam. O que era mais fácil fazer? Levantar o cajado. E porque era tão fácil fazer, é que às vezes se torna difícil de crer. Guarde isso no seu coração. Às vezes Deus nos manda fazer coisas fáceis, mas porque é tão fácil fazer, muitas vezes temos dificuldade para crer. Deus sempre vai nos mandar fazer coisas simples para resolver os nossos problemas. Deus age de maneira simples. O que é mais fácil dizer? O que nós dizemos em fé é profético, é importante. O que é mais fácil fazer? O que nós fazemos em fé também é profético, também tem os seus resultados diretamente no reino do Espírito e se manifestam no reino físico. Exemplo de Josué ainda, sobre coisas fáceis que Deus mandou fazer. Josué estava diante das muralhas de Jericó, a primeira cidade a ser conquistada da terra prometida, e Josué vê aquelas muralhas intransponíveis, era impossível aquele povo derrubar aquelas muralhas. E eles recorrem a Deus e Deus diz: Josué, leva o povo a dar uma volta durante 6 dias e no 7º dia dá 7 voltas ao redor da cidade, depois grita. Irmão, pense bem. Negócio fácil de fazer, não é? Difícil seria derrubar aquelas muralhas com o peito, na luta, com o que eles não tinham. Mas Deus disse: apenas anda e grita. Era fácil fazer isso. Deus manda Josué fazer algo fácil. E porque eles fizeram, Deus agiu e derrubou aquela grande muralha. Exemplo de Elias. Elias estava a mando de Deus na casa de uma viúva durante um período de grande fome na terra. Elias, chega lá com a viúva e pergunta se ela tinha alguma coisa para comer. E ela diz: infelizmente, eu só tenho uma porção para mim e para meu filho. E nós vamos comer e depois nós vamos morrer. Aí Elias diz uma coisa fácil para a mulher. Elias diz assim: dá primeiro a mim, faz um pão e dá primeiro a mim. Se você fizer isso, o teu sustento está garantido. Se você fizer o pão e der primeiro a mim, você não terá mais problemas com a tua provisão.
Era fácil fazer? Claro que era fácil. Claro que era fácil. O difícil é crer. O difícil é crer quando Deus manda fazer uma coisa fácil. Eu me lembro quando Deus, através do profeta Malaquias, ele diz a você e a mim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. E se você não acredita, faça uma prova. Faça apenas para isso, prove-me, para ver se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre a tua casa bênção tal que não vai haver como guardar. É fácil fazer. E porque é tão fácil fazer, muitos de nós temos dificuldades para crer. Entende? Porque é fácil fazer, muitos de nós temos dificuldade para crer. Mas quem crê sempre vai experimentar o poder de Deus. Agora, se prestarmos atenção, nós vamos perceber que as coisas que Deus mandou fazer eram fáceis, mas não tinham lógica. Era fácil fazer, mas não havia lógica naquilo que Deus mandou fazer. Por exemplo, levantar o cajado que o mar vai se abrir. O que tem a ver um cajado levantado com um poder para abrir um mar? Qual a lógica disso? Dar 7 voltas numa cidade e gritar, por que isso derrubaria aquelas muralhas? Qual é a lógica disso? Veja, dar o meu dízimo ou entregar o dízimo do Senhor, dar as minhas ofertas, o Senhor disse, se você fizer isso, você vai ter. Qual é a lógica disso? Se eu dou pela lógica, eu tenho menos, não é verdade? Se eu dou pela lógica, eu vou ter menos. Qual a lógica disso? E sabe, irmãos, quando Deus manda fazer algo sem lógica, a dúvida é lógica. Quando Deus nos manda fazer algo ilógico, a dúvida é que é lógica. Nós temos crido nas histórias da Bíblia. Acabei de contar aqui parte da história de Moisés, de Josué, de Naamã com Eliseu. Nós sabemos dessas histórias. O problema é que elas são do passado. São coisas que aconteceram há muitos anos atrás, há milênios atrás. Mas se você estivesse lá, preste atenção, se você estivesse lá, junto com Moisés diante do Mar Vermelho, você creria? Se você estivesse com Josué diante das muralhas de Jericó, você creria? Talvez você vai dizer, claro que sim, agora que a gente sabe da história, não é? Agora que a gente está vendo o resultado. Mas se nós acreditamos mesmo nessas histórias e há uma disposição no nosso coração de nos comprometer com coisas assim, porque muitas vezes temos dificuldade para nos comprometer com a nossa história, que está sendo escrita agora, nesse momento, com a nossa história, a história da igreja, que está sendo escrita por nós, com Deus. Por que temos dificuldades muitas vezes para nos comprometer com as coisas que Deus nos manda fazer hoje? Preste atenção, nós temos que parar de viver dizendo que acreditamos nas coisas que Deus fez, mas não cremos que Ele pode fazer agora. Se Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito, Ele pode usar você para libertar a tua casa. Se Deus usou Josué para colocar as pessoas na terra prometida, Deus pode usar a tua vida para colocar os teus amigos, os teus filhos, os teus parentes, as pessoas que você ama também na eternidade junto com você, na presença de Deus. Essa é a nossa história, é isso que Deus está construindo hoje, e as coisas que Deus manda fazer hoje são para isso. É o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus de Josué, é o mesmo Deus de Eliseu, o mesmo Deus de Moisés, mas nós é que estamos aqui agora e a missão é esta. Deus pode nos usar, Deus pode salvar, Deus pode alcançar as pessoas, e é isso que Ele quer fazer.
Deus quer transformar a tua família, a tua casa. Deus quer transformar o bairro onde você mora, esta cidade, e Deus pode fazer isso. A questão é que muitas vezes nós não cremos, temos dificuldade para crer, temos dificuldade de fazer aquilo que é fácil, porque parece que não tem lógica. Quando a fé é ilógica, a dúvida é lógica, porque Deus não pode nos usar como usou as pessoas do passado, não é verdade? A fé sem obras é morta. Não adianta dizermos que temos fé se não estivermos utilizando esta fé para causar, para fazer, para construir as coisas para Deus. Nós temos que acreditar e fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Se não estamos fazendo o fácil que Deus nos manda fazer agora, é porque não acreditamos no que Deus fez lá no passado. Quando Deus nos manda fazer coisas sem lógica, não é todo mundo que acredita, não é todo mundo que crê. Para abrir o mar, só foi Moisés. Para derrubar as muralhas de Jericó, foi só Josué. Havia toda uma nação ali, mas foi Josué com quem Deus falou e quem creu. Quando Deus mandou Noé construir aquela arca, nunca havia chovido, mas ele creu e construiu, mesmo que não havia nenhuma lógica, não havia nenhum indício de que aquilo poderia dar certo, mas ele creu e obedeceu. E é isso que eu te convido hoje, meu irmão, a fazer. Não olhe para a lógica se Deus te mandou fazer alguma coisa. Deus está acima e além da lógica. A nossa fé precisa ser ilógica. A nossa fé precisa estar acima daquilo que é lógico, porque Deus não opera na lógica. Deus está para além daquilo que é a lógica. Por isso que nós não devemos ter medo de ter uma mente ilógica. Não pense como todo mundo pensa. Já tem muita gente pensando assim. Não pense do mesmo jeito que a maioria das pessoas pensam. Você precisa pensar de forma diferente dos outros, porque aqueles que pensam de forma diferente serão usados de uma forma também diferente. Amém? É assim que Deus age, é assim que Deus faz, é através daqueles que creem, apesar de ser ilógico. Agora, se você pensar direitinho, você vai ver que tem o outro lado da moeda. E veja só, a dúvida é lógica diante do que não tem lógica. Quando você está buscando, crendo e agindo por algo que não tem lógica, muitos vão te abandonar. Muitos não vão crer, muitos não vão estar junto com você até o final, mesmo que estejam ao teu lado, mas não creem, não acreditam. Eles não conseguem passar a lógica e acreditar naquilo que não tem lógica. Por isso não pare, não desista, simplesmente porque alguém do teu lado desistiu, porque alguém do teu lado parou, porque alguém do teu lado simplesmente deixou de crer. Não pare, continue, acredite naquilo que Deus falou ao teu coração. Mas o outro lado da moeda é o seguinte: Jesus disse assim, lá em Mateus: não andeis ansiosos, texto que eu li semana passada, pelas coisas que você vai comer ou vestir. Lembra do texto? Jesus disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que você vai comer ou vestir. E ele diz: se Deus te deu a vida, Ele não vai te dar a comida? Se Deus te deu um corpo, Ele não vai te dar a vestimenta? Não foi o apóstolo Paulo que disse que Deus nos deu todas as coisas em Cristo? E Jesus que está dizendo: meu irmão, se Deus te fez, se Ele te deu um corpo, a vestimenta é mais fácil. Se Ele te deu a vida, o alimento é coisa simples. Lá em Mateus 6:31, mesmo texto na sequência, Jesus disse assim: por que ficar ansioso dizendo?
Preste atenção. Mateus 6:31. Por que ficar ansioso dizendo o que comeremos ou o que vestiremos? O problema não é a preocupação, o problema não é ficar chateado, o problema não é, muitas vezes, nem você está tão crente naquilo, o problema é o que a gente fala, o problema é o que a gente faz, o problema são as nossas reações diante de uma situação. O problema de Naamã não foi ficar chateado, foi o que ele disse. Ele começou a maldizer tudo, maldizer Israel, dizendo que lá na Síria os piores rios eram melhores do que a nação de Israel, mas era lá que estava a cura dele. Temos que gerenciar as nossas emoções de maneira que elas não gerenciem nem a nossa fala e nem a nossa ação. Precisamos gerenciar as nossas emoções, precisamos gerenciar o nosso coração de maneira que ele não gerencie o que nós falamos, o que nós fazemos, porque é isso que Jesus está dizendo. Por que andar ansioso dizendo, meu Deus, como é que vai ser agora? Como é que eu vou resolver tal coisa? Como é que vai... Meu irmão, confie no Senhor e faça, confie no Senhor e haja sobre esta fé. Confie no Senhor e fale sobre essa fé. Libere palavras de bênção, de vitória. Libere palavras que vão ser usadas pelo Espírito de Deus para produzir aquilo na tua vida, e não palavras que o diabo vai pegar para produzir aquilo na sua vida. Creia nisso. Gerencie suas emoções para que a tua fala não seja gerenciada por elas, nem a tua ação seja gerenciado por elas, porque a fé fala, mas a incredulidade também fala. A fé age, mas a incredulidade também age, ou não age, o que é pior. Se Deus te deu a vida, preste atenção na lógica disso, se Deus te deu a vida, não vai lhe dar a comida? Se Deus te deu o corpo, não vai te dar a vestimenta? Essa é a fé lógica. Essa é a fé lógica, simples. Que pai, não sei se você é pai, se você é um jovem, você ainda não é pai, apenas observe os seus pais, mas você que é pai, me responda agora, que pai deixaria seus filhos sem comida, tendo o poder para isso? Que pai faria isso? Que pai deixaria seus filhos sem vestimentas, se ele tem os recursos para isso? E nós achamos que Deus, que tem todo o poder, todos os recursos, muitas vezes vai nos deixar na mão, e ficamos preocupados e ficamos dizendo, meu Deus, como é que vai ser? Isso é lógico. Isso é lógico. Crer que não vai nos faltar nada é lógico. É lógico. Deus disse, é fácil para Ele. Para Ele não tem nada difícil nem impossível. Esta fé é lógica. E diante da fé lógica, a dúvida é que é ilógica. Diante da fé que tem lógica, o que não tem lógica é a dúvida. Entende? Gostaria que você prestasse atenção numa coisa. Olha aqui. Isso aqui. Isso aqui é meu corpo, minha pele. Deus fez. Você acha que o Deus que fez isso aqui para mim, que me deu isso aqui, não me daria isso? Não seria capaz de me dar isso? O Deus que fez isso aqui, que se cortar regenera sozinho, que se for ferido restaura sozinho, não seria capaz de me dar isso aqui, que quebra e vai ser jogado no lixo? O problema, meus amados, é que muitas vezes nós estamos preocupados qual é a marca disso aqui. Se é da moda, se é algo que vai chamar a atenção dos outros, se é uma marca conhecida. Essa aqui, por exemplo, não é conhecida. Esse relógio custou R$30, eu tenho alguns desses aqui.
marca a hora, é só disso que eu preciso. O Deus que fez isso aqui, não me daria isso? O Deus que fez isso aqui, não me daria isso? A roupa? O problema é que muitas vezes nós estamos preocupados com a marca. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui não tem marca, mas a marca disso aqui é Jeová Jirê, é Jeová Rafá, é Jeová o Todo-Poderoso. Esse é o meu Deus, esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que você crê, é o teu Deus, o Deus que te deu a vida, o Deus que te deu um corpo, o Deus que tem poder para te vestir, para te alimentar e fazer muito mais do que aquilo que você pede ou pensa, conforme o poder dele que opera na tua vida. Creia, exercite a sua fé, exercite o poder da fé. Não fale se duvida, guarda a tua dúvida dentro do teu coração, mas libera uma palavra que vai derrotar essa dúvida. Sempre fale em fé, sempre haja em fé, sempre demonstre a fé que Deus colocou no teu coração, porque a partir daí você vai ver as coisas mudarem, se transformarem. Deus é capaz de abençoar a tua vida, Deus é capaz de curar uma enfermidade, Deus é capaz de fazer prosperar o teu trabalho, Deus é capaz de abrir uma porta, Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias, mas Ele não fará se não encontrar fé, não fará se não encontrar fé. Amém? Quero convidar você a exercer, a exercitar, a colocar em operação essa fé que há dentro do teu coração, a mesma fé com a qual você, ouvindo o Evangelho, creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio à terra, morreu, ressuscitou, está hoje assentado à destra do Pai, reinando sobre todas as coisas. Esta mesma fé que te deu a salvação, e porque é tão fácil, muita gente não acredita, porque é tão lógico, muita gente não enxerga lógica. Crê em Jesus, recebê-lo como Senhor, as pessoas serão salvas assim, porque é tão fácil, muita gente não consegue acreditar, mas você creu, e esta fé que te deu a salvação através de Jesus Cristo, ela mesma pode te levar a grandes e extraordinárias conquistas na tua vida. Amém? Que Deus nos abençoe.